Boa tarde, hoje nós vamos ver um pouco sobre a cultura grega e tudo sobre Roma. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos falar um pouco da cultura grega. Então, a primeira coisa importante é a religião. A religião é uma marca da cultura grega, que influenciou, e também está presente em várias outras sociedades, daquela época, da parte oriental e também ocidental. Como eles eram politeístas, então a gente tem Zeus, deus dos deuses, Cronos, deus do tempo, Afrodite, deusa da fertilidade, Atena, deusa da sabedoria. Isso mostra um pouco, da sua influência na política, na economia, nos rituais, certo? Então a gente pode dizer que a tipo de religião que a gente tinha na Grécia influenciou muito o quê? Influenciou muito onde nós estamos agora e o Império Grego, certo? Bom, além disso, a gente teve em relação à arquitetura e à arte. Então, antigamente, a arte e a arquitetura eram mais rígidas, não tinham esculturas, não tinham proporções, era algo mais para sustentar. No entanto, com o passar do tempo, ela foi criada, ela foi desenvolvida para poder mostrar o quê? Coisas da natureza, mostrar proporção, cálculos, vários estilos, deuses. Então a gente chama isso de arte clássica, que influenciou a arte que nós temos agora no Ocidente. Também a forma de construir, os conhecimentos da arquitetura que também influenciam nas estruturas que nós temos hoje. Além disso, a gente tem a filosofia. Então, a filosofia foi criada para explicar as coisas de forma racional e também explicar o que gerou os elementos. Então a gente divide a filosofia em dois pontos, o pré-socrático e o socrático. O pré-socrático antes de Sócrates. Então antes, como por exemplo Tales de Mileto, ele buscava explicar como que as coisas elas surgiram, que para ele era através da água. E depois, com a chegada de Sócrates, a gente teve Sócrates, e o seu, como eu posso dizer, aluno, que foi Platão, depois o Aristóteles. Então o Sócrates, ele explicava as suas coisas, através da fala, não pela escrita. Ele também trouxe uma ideia que a gente vai chamar de maiêutica e dialético. O que é isso? Para ele era importante você pensar, você refletir sobre as coisas que estavam acontecendo, mas não só da natureza, mas também da natureza do ser humano. Isso era muito importante. E o Platão, que foi o seu aluno, ele trouxe importantes obras, como por exemplo a República. E para ele, uma coisa mais importante era a teoria das ideias. Então, para ele, a gente tem que, claro, considerar a emoção, a parte emocional, mas a gente só vai conseguir saber a verdadeira verdade, aquilo que é correto, através da razão. Só que o Aristóteles, para ele criticava um pouco essa ideia, e para ele eram as coisas na mão da massa. Então, ele trouxe livros como lógica, como política, física, ética, e ele colocou em prática ideias de cálculo, ideias de proporção, que a gente usa até hoje, certo? Então foram muito importantes, então a gente sempre tem que lembrar deles, que foram essenciais para a cultura que a gente tem atualmente, ocidental. Aí, além disso, a gente tem a história e também o teatro, então os primeiros historiadores se originaram lá na Grécia. Então a gente teve o Heródoto, a gente teve o Tucídides, que falaram das guerras do Peloponeso, as guerras médicas, certo? Portanto, mostraram como registrar coisas da nossa história, que é essencial atualmente, para finalizar as Olimpíadas, que foram criadas para o deus principal, que é Zeus. São feitas de 4 em 4 anos, durando 5 dias, e também é importante ressaltar que só podiam participar os cidadãos, que eram homens adultos, e que também não eram estrangeiros, ou seja, que tinham direitos. Então agora um pouco sobre Roma, vamos ver um pouco primeiro da origem. Então a gente tem duas origens de Roma, a lendária e a histórica. Então a lendária diz que o deus da guerra, Marte, teve 2 filhos que eram gêmeos, Rômulo e Remo. Eles foram abandonados no rio Timbre, e eles foram resgatados por uma loba que os amamentou, por um tempo, e depois eles foram encontrados por um pastor que os criou. Quando eles cresceram, eles queriam formar uma cidade, só que eles tinham ideias divergentes, do que eles iriam fazer na administração e o nome da cidade. Então eles batalharam, e quem ganhou foi o Rômulo, dando o nome de Roma, se tornando o primeiro rei. A ideia de origem histórica diz que na Península Itálica haviam vários pequenos povoados, entre os quais a gente vai destacar os italiotas, os etruscos e os gregos. No entanto, havia uma constante invasão e batalhas dos etruscos com esses povos. E esses povos se reuniam num local que a gente chama de 7 colinas, que eram muito bons geograficamente para se proteger
e também com muitos recursos, né, que favorecia a agropecuária. E essa constante união desses povos, né, para poder se protegerem, foi o que formou Roma. Então, essa foi a ideia histórica de como ela se formou. E aí ela se dividiu entre monarquia, república e império. Então, a monarquia foi o seguinte: a gente teve o primeiro rei, que foi o Rômulo, e a gente teve mais 6 reis, 3 italiotas e 3 etruscos. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Então, o rei, ele não tinha o poder concentrado em suas mãos. Ele desempenhava, sim, o poder judiciário, executivo, militar, religioso, mas não o legislativo. Quem desempenhava esse poder inicialmente era o Senado, que era composto pela Câmara de Anciãos, que realizavam as leis. Eles também cuidavam das questões externas e internas, e também a Assembleia Curiata, né, porque haviam várias cúrias, que eram pequenos locais em Roma que tinham seus representantes, que eram homens adultos que representavam essas cúrias, né, na Assembleia e determinavam algumas ações. Além disso, eles eram muito importantes porque eles fiscalizavam, né, o rei e suas ações para ver se ele não ia se revoltar contra o Senado. Beleza? Além disso, o Senado ele tinha uma grande importante função, que era escolher o rei, né? Então não era algo hereditário. Além disso, a sociedade era hierarquizada e sem mobilidade social. Então no topo a gente tinha os patrícios, que era a aristocracia agrária, né? Então tinham propriedades, tinham riquezas. Abaixo nós tínhamos os clientes, que eram aqueles que trabalhavam para os patrícios, né? Então eles eram livres, eles eram protegidos pelos patrícios, mas não estavam no topo. Abaixo nós tínhamos os plebeus, que eram pequenos proprietários de terras, comerciantes, né, trabalhadores, camponeses, que tinham direitos limitados, não podiam casar com os patrícios, pagavam dívidas e, além disso, não tinham representante no Senado. E, por fim, a gente tinha, né, os escravos, que eram, em maior parte, né, graças a dívidas e também por causa da guerra. Mas a classe que mais tinha eram os plebeus e que menos tinha eram os patrícios. Além disso, a gente tinha, né, a religião, que também era politeísta, que eram os deuses gregos, só que com nomes diferentes, como, por exemplo, Ares, que é o deus da guerra, era conhecido como Marte, beleza? Bom, a principal economia, né, como eu já falei no início, era mais algo de agropecuária, agricultura, certo? Então o comércio e também as relações com os escravos não era tão forte, porque eles não eram tão grandes. E o fim da monarquia se deu porque o rei, que a gente vai chamar ele de o rei Tarquino, ele queria administrar, né, de forma despótica, ou seja, sem limitações. Ele queria tanto o poder legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo, queria tudo. Então ele se aproximou das classes mais baixas, que com essa ação o Senado descobriu e tirou ele do poder, certo? Então foi meio que um golpe, né, de Estado. Só que por que é um golpe? Porque foram os patrícios, que já era o poder, que estavam no topo, tomando o poder. Então por isso que a gente diz que é um golpe. Além disso, algumas fontes indicam que o filho mais velho do rei haveria abusado, né, da filha do prefeito. Portanto, teria gerado essa intriga e a gota d'água para que a monarquia acabasse. Com isso se deu no início da República, em que a oligarquia... O que é oligarquia? O poder concentrado nas mãos de poucos, mas não tem nenhum com todo o poder em suas mãos. Então a aristocracia agrária, né, os patrícios agora, eram quem estava comandando, eram aqueles que estavam, né, dentro das ações políticas, econômicas e sociais, certo? Então, com a chegada dos patrícios, eles investiram e criaram algumas instituições. Então a gente vai citar 4. O Senado, né, que, como eu já falei, o Conselho dos Anciões, cuidavam das questões externas, internas. Além disso, eles realizavam, né, as leis. Eles tinham mais de 300 patrícios, era algo vitalício. E além disso, nós tínhamos depois a Assembleia Curiata, como eu já falei, dos 30 cúrios, que representavam, né, cada cúrio, os homens mais velhos, etc. Só que aí adicionaram 2 novas assembleias. A Assembleia Tribal, né, então algumas tribos, 35 tribos, tanto da parte, né, urbana como da parte rural, se juntavam para realizar alguns encontros, né, e assim decretar algumas coisas. Mas também havia a Assembleia que a gente vai chamar de centuária ou centuriária, certo? Que a gente tinha militares mais velhos, que eles aprovavam algumas leis e também escolhiam os magistrados. Então a magistratura vai ser como se fosse uma hierarquia política. Então no topo a gente tinha os cônsuls, que eles comandavam o exército. Eles também eram essenciais para poder preceder o Senado. Haviam 2, porque se tivesse só um, o poder ia ficar concentrado e não seria a república. Abaixo deles a gente tinha
os prestores, que eram aqueles responsáveis, né, pelo poder judiciário, os edis, que cuidavam do planejamento urbano, os questores, que eram das finanças, e os censores, que eram aqueles que faziam censos, né, informações da população. E abaixo de todos eles tinham aqueles que não eram cidadãos. Então os magistrados só podiam ser aqueles que eram cidadãos. Quem era cidadão? Homens, adultos, que não fossem estrangeiros. Então mulheres, crianças, estrangeiros não eram. Então no topo a gente tinha o Senado, os magistrados, as assembleias e os cidadãos que não representavam nada e os não cidadãos. Perfeito? Bom, então com essa ação política e mudanças que aconteceram, gerou uma grande revolta, que a gente vai chamar de revolta da plebe. Por quê? Porque agora os plebeus não tinham direitos, estavam empobrecidos, não tinham nenhuma influência e trabalhavam muito. Portanto, eles realizaram uma revolta. Eles, em um determinado momento, saíram, foram até um monte sagrado e ficaram lá, até que alguma mudança fosse feita. E aí eles exigiram 3 coisas principais. Primeiro, uma maior participação no Senado, poderem, né, se relacionar com pessoas de classes mais altas, como os patrícios, e queriam que acabasse as dívidas. Então, dessa forma, foi realizado alguns pedidos que eles queriam. E aí os patrícios, né, e todas essas instituições, os magistrados, realizaram algumas leis. Primeiro, foi a lei das 12 tábuas e o tribuno da plebe. Então, o que foi o tribuno da plebe? Eram 10 representantes com poder de veto que estavam no Senado e assim eles teriam uma maior participação na política. Então era um cargo. Já as leis das 12 tábuas mostravam os direitos, mostravam as leis, tanto dos patrícios como dos plebeus. Por quê? Porque antes os patrícios só os patrícios sabiam das leis, só os patrícios sabiam dos seus direitos. Enquanto isso, os plebeus não sabiam. Então eles eram meio que manipulados. Então eles ficavam atrás. Agora não, com a lei das 12 tábuas eles sabiam. Além disso, a gente teve a lei da canuleia, e agora eles podiam se casar com os patrícios, e a lei também da lacínia, certo? Que basicamente parava eles de pagarem dívidas. Então, com essas mudanças, eles ficaram mais satisfeitos. E além disso, houve um período de expansão. Então, ao mesmo tempo que tinha essas grandes mudanças sociais, tinham a expansão. Então, essa expansão feita, primeiro, os romanos eles dominaram toda a Península Itálica. Então eles venceram todos os povos e ficaram predominantes nessa península. Depois eles decidiram entrar em guerra contra os cartaginenses. Por quê? Porque os cartaginenses tinham muitas colônias, né, e também uma série de locais muito vantajosos economicamente. Então na Península Ibérica, a Sicília e outras regiões que eram importantes. Além disso, eles tinham a homogeneidade no mar Mediterrâneo. Ou seja, eles comandavam, né, o comércio no mar Mediterrâneo e os romanos não queriam mais isso. Então eles queriam as terras e também comandar o mar Mediterrâneo. Então a primeira guerra que aconteceu, né, Roma foi vitoriosa na guerra principal em Eglas. E depois dessa guerra eles obrigaram os cartaginenses a darem, né, as suas terras para os romanos e também pagarem dívidas. Escravos também, tudo para Roma. Só que eles continuaram meio que com autonomia. E depois de algum tempo eles passaram a explorar, né, prata lá na Península Ibérica, que eles continuaram com colônias. Isso desagradou Roma e Roma mandou, né, uma comitiva para conversar com eles. Falar, ó, a gente quer que vocês parem de fazer isso, não pode gerar guerra e tal. Só que eles não ouviram, né, eles decidiram realizar a Segunda Guerra, que a gente está chamando de Guerras Púnicas. Né? Então, quando a gente fala dos cartaginenses, eles eram o quê? Eles eram descendentes dos fenícios. Os fenícios eram chamados pelos gregos de punos. Então, guerras púnicas, guerras entre cartaginenses e Roma. E aí a Segunda Guerra foi o seguinte, o principal militar, que era o Aníbal, ele pegou carros, elefantes, uma série de soldados e tentaram invadir Roma pelo norte. Então a gente tem Roma aqui, a gente tem Cartago aqui no norte da África, e aí eles tentaram dar essa volta. Só que quando eles fizeram essa volta, ficou desprotegido. Então os romanos atacaram o sul, e aí mesmo o Aníbal, né, e todos os cartagineses estando vencendo na parte norte, estavam sendo atacados pelo sul. Então eles tiveram que voltar e eles acabaram perdendo a guerra. E aí foi feito um acordo que foi imposto. Eles não podiam entrar em guerra sem que o Senado romano aprovasse. Então se os cartaginenses entrassem em guerra, eles seriam derrotados. E aí um povo que estava em constante conflito, né, com os cartaginenses, que era a Namíbia, eles entraram em guerra contra os cartaginenses por influência dos romanos. Ou seja, os romanos influenciaram, né, os namibianos em lutarem contra os cartaginenses, porque aí os romanos poderiam acabar com o Império Cartaginense. Então foi isso que aconteceu.
né? E quando eles entraram em guerra, Roma veio, acabou com o Império Cartaginense, pegou escravo, terra e tudo que eles tinham. Então, a partir daí, Roma se enriqueceu muito e ficou com muitas terras. Mas aí, com isso, gerou também o declínio, né, da República. Por quê? Pensa assim. Os patrícios, que eram aqueles que estavam no topo, a oligarquia, ficaram com todas as terras, as riquezas e tudo mais, enquanto todos os plebeus, as classes mais baixas, ficaram com alta desigualdade, com falta de empregos, destruição também, né, porque eles sofreram, né, pressões dessa guerra, e assim gerou muitas revoltas, então revoltas escravas e dos plebeus. E dessa forma, uma série de reformas foram tentadas fazer. E as duas principais foram por 2 tribunos da plebe, ou seja, 2 representantes da plebe, que foram os irmãos Draco, Tibério e Caio. Então eles tentaram realizar uma reforma agrária. Então Tibério queria reduzir, né, então dividir a terra a 125 hectares, queria distribuir, né, a produção que era feita. O Caio, ele falou numa ideia de diminuir o preço do trigo. Só que o Senado não gostou, né, e perseguiu eles e matou todos os seus apoiadores. E aí, com essas ações, geraram cada vez mais revoltas e os militares ascenderam. Por quê? Era necessário os militares para poder comandar o território que estava aumentando e também para conter todas essas revoltas. Então, com essa grande formação e poder dos militares, 2 se destacaram, né, com uma grande importância: Sila e o Mário. E o Mário, ele tinha uma participação, ele estava próximo das classes mais baixas, enquanto o Sila, ele representava, né, os interesses dos patrícios. Eles entraram no conflito e Sila acabou ganhando, e aí ele se tornou ditador. Só que é importante a gente entender, porque antes dos magistrados, a gente tinha o Pontifício Máximo, que era aquele que era o chefe dos sacerdotes, e também tinha um ditador. E só que esse ditador, ele não era o que a gente conhece, né? Então esse ditador, antigamente, ele servia aqui em períodos de crise, em períodos de guerra, ele iria assumir durante 6 meses para poder cuidar, enquanto o cônsul, ele iria participar da guerra, certo? Só que agora não. Agora o Sila, ele se tornou um ditador que a gente conhece. Então ele fechou as assembleias, ele diminuiu o poder da plebe, deu o poder judiciário para a mão dos patrícios e realizou uma série de ações que meio que se aproximava de uma ditadura. Só que aí, o Sila, por causa de depois de algum tempo, ficou muito velho e ele renunciou. E dessa forma, outros militares muito importantes começaram a meio que estar acima do poder, né? Então, como eram 3, ainda não era o império nem monarquia, era uma república, e a gente vai chamar de triunvirato. Então, eram militares, 3, que estavam no poder máximo, assim. E o primeiro triunvirato era composto pelo Júlio César, pelo Marcos e pelo Pompeu. Só que o Marcos, ele acabou morrendo numa guerra que a gente vai chamar de guerras carras, ou guerras, né, carrás. E aí, com essa guerra, Pompeu e Júlio César entraram em conflito para ver quem queria tomar o poder. E Júlio César venceu, né, o Pompeu, e ele meio que tentou unificar, colocar todo o poder em suas mãos e virar um ditador vitalício. Só que, com essa ação, meio que o Senado não gostou, realizou um golpe, né, realizou algo para tentar acabar com Júlio César no Senado. Ele foi morto pelo seu filho chamado Brutus. Com isso, se iniciou o segundo triunvirato, então novos militares tomaram poder. Foi Marco Antônio, Otávio e Lípidio. Só que o Lípidio, ele era chefe da cavalaria, ele tinha pouca influência, então ele foi afastado. E dessa forma, o Marco Antônio ficou com a parte oriente e o Otávio ficou com a parte ocidental. Só que aí, né, o Marco Antônio ele realizou uma aliança com a Cleópatra e com o Egito para lutar contra o Otávio e assim dominar todo o Império Romano. Só que o Otávio acabou vencendo. E quando ele venceu, o Senado viu que o triunvirato não estava resolvendo a crise, ele viu também que a República não estava resolvendo e nem a monarquia resolvia. Então ele aceitou começar um novo regime que foi um império. Então Otávio se tornou o primeiro imperador, né, com o nome Augusto, representante de deuses, né, então ele se tornou o primeiro imperador e o Egito, como foi vencido, se tornou outra província que a gente vai ter de Roma. Então o Império foi uma fase de grande crescimento econômico, político, social, né? Então foi um império que se desenvolveu muito, graças especialmente às terras conquistadas, né, nessa ação expansionista, nas grandes províncias, né, de agropecuária que tinham e também uma boa administração inicialmente. Então com todas essas ações o Império desenvolveu. Então, primeiro, economia. Então, quando a gente falava de monarquia, a economia era mais agropecuária, né, produção de gado. Aí na República virou mais comercial e agora a economia ela era basicamente escravista. Então os escravos realizavam essas ações principais. Além disso, tinham as estradas e portos muito importantes para comercializar, né, esses produtos e também para poder transportá-los.
Tinha também, né, a cunhagem de moedas em ouro e prata, e também o latim, que era importante tanto para a economia, tanto para poder administrar todo o império, que era muito grande, muito vasto. Além disso, teve políticas sociais, né, então como por exemplo do pão e circo. Então, né, o povo, para ele não se revoltar ou ficar bravo por essa concentração de poder, né, às vezes por ter condições ruins, né, haviam as arenas, haviam os coliseus que tinham, né, espetáculos, e também eles recebiam pão, migalhas, né, de pão, e servia como uma manipulação das massas. Por quê? Porque aí o povo não pensava nos problemas, pensava só naquilo, né, na diversão, e além disso eles ficavam com medo de se contrariar contra o imperador. E às vezes eles se sentiam representados. Por quê? Porque quando acontecia uma disputa, sei lá, um homem contra um leão, beleza? E aí ele tem a opção, sei lá, o leão vai ganhar. E aí o imperador fala, ó, vocês querem que eu deixe o cara vivo ou vocês querem que ele morra? Aí meio que deixava a população escolher. Então era uma maior participação, certo? Então isso é importante entender. Bom, além disso, né, de história também se desenvolveu bastante, né, eles representaram a arte também, né, influenciaram todos esses conhecimentos. Também, quando a gente fala de religião, era basicamente politeísta. Só que teve um muito importante imperador depois do Otávio, né, o Augusto, que ele começou a ser chamado, né, o divino, que foi o Nero. O Nero, ele passou o quê? Ele passou a perseguir os cristãos, perseguir a religião cristã. Isso foi algo que abalou bastante, porque no futuro o cristianismo seria, né, a principal religião. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar da Pax Romana. Então, o que aconteceu? Nesse período teve uma grande instabilidade, né? Então, diziam que não tinha guerras, que estavam próspero economicamente. No entanto, havia guerra sim. Por quê? Dentro havia algumas revoltas, havia uma manipulação das massas e fora eles continuavam, né, nessa expansão. Só que é importante entender que essa Pax Romana, ela continuou até o crise do Império. Então pensa assim, chegou um momento que Roma estava tão grande, se expandiu tanto que não dava mais para se expandir. Portanto, ficou muito difícil por poder, né, administrar as províncias e as fronteiras. E também um problema muito grande foi o fato de revoltas estarem acontecendo. E além disso, algumas medidas adotadas formaram, né, e foram essenciais para a crise do Império. Então, primeiro, a gente teve gastos muito grandes dos bancos, né, dos cofres romanos. Por quê? Grandes expedições militares foram financiadas para poder, né, cuidar das fronteiras e também das revoltas. Além disso, né, os escravos, que era a principal economia, passou a ficar escasso, passou a ficar caro, porque eles não tinham mais, eles não se expandiam mais, e o preço dos alimentos ficaram muito altos. Então isso gerou uma crise muito grande. Então algumas reformas foram tentadas serem realizadas para tentar evitar, né, mais problemas. Então o primeiro foi pelo imperador Diocleciano. Então a primeira ação que ele fez foi o Edito Máximo. Então ele meio que tentou congelar o preço dos produtos e assim evitar, né, a inflação que estava acontecendo. A outra ação foi a tetrarquia. Então ele dividiu o império, né, em 4 generais, né? Então ele iria meio que cuidar de cada região, esses generais. No entanto, depois do Diocleciano, e o outro imperador muito importante que foi o Constantino. E ele acabou com essa ideia de tetrarquia e ele também transformou a capital não mais Roma, mas agora Constantinopla. E ele viu também entrar em crise muito mais a parte ocidental do que a parte oriental. Por quê? Porque a parte ocidental estava em falta de escravo e também não conseguia comercializar muito bem na parte marítima. Já a parte oriental, além de Constantinopla ser importante, né, centro de trocas e também de comércio, tinha uma grande comércio naquela região marítimo e tinham mais escravos, certo? E depois ele também fez, né, o Edito de Milão, e aí ele parou de perseguir, né, todos os cristãos, né, que tinham, porque eles estavam sendo perseguidos desde a época do Nero. Havia outro importante imperador que foi o Teodósio, e o Teodósio, a primeira coisa que ele fez, ele dividiu o império. Ele dividiu em oriental e ocidental. Ocidental com a capital Roma e oriental com a capital sendo Constantinopla. Além disso, ele fez com que fosse feito outro édito, que a gente vai chamar de Édito de Tessalônia, certo? Em que ele fez com que a religião principal fosse o cristianismo. E além disso, houve, infelizmente, né, a queda da parte ocidental no século V, devido às invasões bárbaras, enquanto a parte oriental só foi acabar depois de muito tempo, né, no século XV, enquanto a parte ocidental já estava toda fragmentada, certo? Bom, e para finalizar, vamos falar um pouco sobre o cristianismo.
Bom, o cristianismo começou, né, inicialmente era a religião judaica, aí chegou Jesus Cristo, certo, que nasceu em Belém. Ele realizou uma série de ações que está na Bíblia, tal, que a gente já conhece. Só que, o que é importante entender? Por que que os cristãos foram perseguidos? Por quê? Porque eles eram uma religião monoteísta contra um império que era politeísta. Eles eram contra a violência, com um império que era muito violento. Eram contra a hierarquia, um império que era bastante hierarquizado. E além disso, eles não acreditavam que havia um ser além de Jesus, né, claro, que fosse divino. Então, para eles, o imperador não era divino. Então, eles passaram a ser perseguidos. No entanto, isso só acabou porque a população passou a seguir muito o cristianismo. Então, evitando revoltas, evitar mais problemas, né, com as invasões bárbaras, né, que acabaram com o Império Ocidental, fizeram com que o próprio Império adotasse o cristianismo como a principal religião, com o Teodósio, como eu acabei de falar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, espero que vocês tenham entendido. Dei uma resumida das coisas mais importantes. Então é isso, bons estudos, valeu!